Segunda-feira, como é que você tá? Bom dia, começando aí uma semana de trabalho, estão felizes, estão animados? Como que tá a sua segunda-feira? Escreve aí nos comentários, segunda tá muito boa, segunda tá mais ou menos, como é que tá? Conversa com a gente. Irmãos, vamos continuar estudando então a questão do louvor, aí em meio ao sofrimento, da adoração a Deus em meio ao sofrimento. E hoje a lição ela está trabalhando com uma história bastante interessante, que é a história dos muros de Jericó, que a gente conhece muito bem. Quem é adventista desde pequeno, com certeza escuta essa história desde pequenininho lá na escola sabatina. E é uma história muito poderosa, mas uma história que nos ensina muitas lições, na verdade. E uma das lições que nós aprendemos com a história do muro de Jericó é que Deus ele nem sempre age de acordo com as nossas expectativas. Aliás, irmãos, dificilmente Deus age de acordo com as nossas expectativas. Geralmente, Deus ele trabalha de uma maneira misteriosa e de uma maneira muito estranha, muitas vezes, que confunde a nossa cabeça e talvez nos desafie a acreditar se de fato o plano de Deus ou a sua percepção em relação a nós está correta ou não. Porque quantas coisas já aconteceram na sua vida e você parou para pensar, peraí, será que Deus está certo? Peraí, será que essas coisas estão indo bem? É assim mesmo que Ele quer? É dessa forma que Ele quer que eu viva? E a gente acaba duvidando de Deus. O muro de Jericó nos mostra isso. A gente vê que Deus, Ele prepara ali o povo de Israel para poder sitiar a cidade. É um cerco de guerra. E a estratégia de Deus ali é que eles dessem 7 voltas ali, depois soltassem um grito, e esse grito seria aquilo que destruiria os muros. Você já parou para pensar numa estratégia de guerra dessa? Que tipo de general seria ouvido se oferecesse esse tipo de estratégia? Eu acredito que nenhum. Mas quem estava dizendo isso era o próprio Deus. E realmente Deus estava dizendo isso porque era Ele que iria conquistar Jericó. Ele iria dar a vitória. Lembra que Paulo ele pede por 3 vezes que Deus tire dele o espinho da carne e Deus fala assim, olha, não, eu não vou fazer isso. E aí Paulo ele conclui. E Deus, aliás, fala para Paulo que a força de Deus se revela na fraqueza de Paulo. E é assim, irmãos, a força de Deus, como a gente vai ver em outras lições nessa semana mesmo, ele se revela onde? Se revela na minha fraqueza. Às vezes a força de Deus vai se revelar numa doença, vai se revelar num desemprego, num problema familiar. É aí que a força de Deus, o poder e o milagre de Deus vão operar de maneira assim poderosíssima. Então, uma das lições que nós aprendemos com o muro de Jericó é confiar em Deus, confiar que Ele tem o melhor plano, ainda que eu olhe e fale assim, não, isso não pode dar certo. Confie em Deus, Ele sabe o que está fazendo. Uma outra estratégia aqui que Deus ele vai usar, que é a questão do grito para derrubar a muralha. Esse era um grito de vitória. Irmãos, a muralha não tinha caído, mas o povo devia gritar o grito da vitória. Deveriam louvar a Deus antes mesmo da libertação aparecer. Está aqui outra lição que nós aprendemos também da muralha. Nós devemos louvar a Deus mesmo antes da gente receber a bênção. Você está orando pedindo alguma coisa? Está acontecendo algum problema na sua família? Está passando por algum período difícil e você tem orado? Irmãos, agradeça já a Deus pelas bênçãos que você já tem recebido dele e pelas bênçãos que você ainda vai receber dele. Isso daí é muito bom. Lembra da oração de Daniel, capítulo 10? Lembra que lá Daniel ele estava orando, durante 3 semanas ele orou e jejuou, e aí quando o anjo aparece, ele diz o seguinte, desde o início das suas súplicas, eu fui enviado a ti, eu já escutava a sua oração, porque és homem muito amado. Então Deus ele já está escutando as suas orações, por isso que nós devemos louvar. E ali Deus envia o anjo e dá a promessa para Josué de que a vitória era certa, então o louvor deveria acontecer, isso nós devemos fazer. Segundona, aí pela frente, que Deus possa te abençoar e louve a Deus, louve hoje pelas bênçãos que você já vai receber durante essa semana.